A vida e a morte, esses dois extremos aparentemente opostos, têm intrigado a humanidade desde tempos imemoriais. Cada cultura, religião e filosofia busca explicações para o que existe além do visível, e, na tentativa de encontrar respostas, muitas dessas tradições exploram o mistério da morte como um portal para algo maior. Nessa jornada, deparamos com conceitos de finitude e eternidade, percebendo que a vida é, ao mesmo tempo, um sopro efêmero e uma dança interminável entre o começo e o fim. Neste ensaio, vamos explorar a dualidade entre vida e morte, os símbolos que permeiam essas realidades e como a ideia de transcendência é um ponto comum em várias culturas. Através dessa jornada de reflexão, buscamos entender a inevitabilidade da morte não como uma conclusão trágica, mas como uma transformação, uma fusão do ser com algo além de si mesmo. Ao longo dos próximos tópicos, veremos como a vida e a morte se entrelaçam em um ciclo, não apenas para nossa existência individual, mas como um fenômeno universal e atemporal. Vida e morte, a dualidade essencial. A vida é um mistério em si, mas o que verdadeiramente parece desafiar a compreensão humana é a ideia de que ela, um dia, termina. Desde o início da nossa existência, somos impulsionados por um instinto de sobrevivência e, paradoxalmente, temos plena consciência de que a morte é o único destino inevitável. Esse paradoxo entre a busca incessante pela vida e a aceitação da morte molda nossa percepção da realidade. É por isso que, em muitas culturas, a morte é vista não apenas como o fim, mas como uma transição. A filosofia oriental, especialmente o budismo e o hinduísmo, abraça a ideia de que a morte é uma passagem para outra existência. Esses sistemas de crenças encaram a vida e a morte como partes de um ciclo eterno, conhecido como samsara, onde o indivíduo se torna parte de uma realidade maior. No budismo, a morte é uma porta para o renascimento, e o objetivo é alcançar a iluminação para escapar do ciclo de sofrimento. Já para os ocidentais, a visão da morte tende a ser mais trágica, uma separação final entre o ser e o que lhe é familiar. No entanto, mesmo na tradição cristã, a morte é também uma promessa de ressurreição e de vida eterna. Esse contraste nos mostra que a vida e a morte são interpretadas de maneiras diversas, mas, essencialmente, ambas as culturas reconhecem a morte como uma continuidade, seja ela literal ou simbólica. A simbolização da morte, um portal para a eternidade. O simbolismo da morte é uma das linguagens mais ricas e universalmente compreendidas. É comum que, em várias tradições, a morte seja representada como uma figura enigmática, ora terrível, ora bondosa. Ela assume o papel de guardiã da passagem entre o material e o imaterial, o conhecido e o desconhecido. Ao mesmo tempo, o símbolo da morte carrega em si a promessa de renovação, de transformação e, para alguns, de iluminação. Na mitologia egípcia, por exemplo, a morte era personificada por figuras como Anubis, o deus com cabeça de chacal, que acompanhava as almas na travessia para o submundo. Esse guia espiritual não era temido, mas reverenciado, pois ele proporcionava a chance de renascimento e o acesso ao pós-vida. De maneira similar, na cultura grega, Caronte transportava as almas através do rio Estige, separando o mundo dos vivos do Hades. Mais do que uma punição, essas figuras eram necessárias para assegurar que as almas encontrassem o destino apropriado, sugerindo uma estrutura cósmica em que a morte desempenha um papel fundamental. No contexto das tradições espirituais, a figura da morte também é entendida como uma metáfora para a transformação interior. No misticismo, morrer para o eu egoico significa despertar para uma nova realidade, transcendendo o mundo das aparências. Nesse sentido, o que morre não é um indivíduo, mas a sua identidade limitada, possibilitando a descoberta de algo mais profundo e universal. A transformação do ser,
a morte como metáfora para o crescimento espiritual. A morte é muitas vezes vista como uma metáfora para as transformações que ocorrem ao longo da vida. Assim como uma planta passa por várias fases antes de florescer, o ser humano também atravessa ciclos de morte e renascimento simbólicos. Mudamos de pele, de identidade, de propósito, e, em cada transformação, há algo que deve ser deixado para trás. A prática espiritual, em várias tradições, é uma forma de morrer para certos aspectos de si mesmo para renascer em um estado mais elevado. No cristianismo, o batismo é uma representação de morte e renascimento. Ao imergir na água, o fiel morre simbolicamente para uma vida de pecado e emerge purificado para uma nova vida. O mesmo ocorre nas práticas de meditação profunda no budismo, onde o praticante é encorajado a abandonar o eu ilusório para se fundir com o todo. Esse tipo de morte não é um fim, mas um começo. Poderíamos, portanto, dizer que morrer é uma experiência diária. Cada mudança, cada lição aprendida, cada ciclo encerrado, traz consigo uma morte do que antes éramos. A morte real, então, nada mais é do que o último ato de um processo que vivemos ao longo da vida, um retorno à essência, um encontro com o que sempre foi inatingível enquanto estávamos presos às limitações físicas. A perspectiva filosófica, a morte como limite e libertação. A filosofia ocidental, especialmente através de figuras como Sócrates, Platão e Heidegger, explora a morte como um limite essencial da existência humana. Para esses pensadores, a consciência da morte é o que dá profundidade à vida. Sócrates, por exemplo, acreditava que a filosofia era, essencialmente, uma preparação para a morte. Ele via o ato de filosofar como uma forma de distanciar-se das distrações mundanas e focar no que é eterno. Platão, seu discípulo, descreveu a alma como algo imortal que transcende a vida física. Em seu famoso Mito da Caverna, a morte é simbolizada pela saída da caverna, onde o indivíduo, libertando-se das sombras, encontra a luz da verdade. Essa metáfora sugere que a morte não é o fim, mas uma libertação das limitações da matéria, permitindo ao ser atingir o conhecimento pleno. Heidegger, por outro lado, propõe que a morte é o que autêntica a vida humana. Segundo ele, viver é um processo de ser para a morte, e é essa consciência que nos leva a buscar um sentido genuíno para nossa existência. Ao aceitar a morte como parte integral de quem somos, Heidegger acredita que podemos viver de maneira mais autêntica, sem ilusões ou fugas. A morte, nesse sentido, não é vista como um evento trágico, mas como a expressão final da verdade sobre o ser. Ela limita o nosso tempo, sim, mas também dá a esse tempo um valor inestimável. Vivemos intensamente porque sabemos que um dia não mais estaremos aqui, e é essa efemeridade que dá beleza à nossa passagem. A morte e a psicologia, o encontro com o inconsciente. A psicologia moderna, especialmente a psicologia analítica de Carl Jung, também oferece uma perspectiva interessante sobre a morte. Jung via a morte não apenas como um evento externo, mas como uma transição interna. Para ele, a morte representa a integração dos opostos dentro da psique, onde o indivíduo se confronta com a própria sombra, tudo que foi reprimido, negado ou ignorado ao longo da vida. Esse encontro com o inconsciente é inevitável e, em muitos casos, ocorre através de crises existenciais ou momentos de profunda introspecção. Na velhice, quando o ego começa a perder sua força, a psique se prepara para uma transição. A morte, então, é vista como uma individuação final, onde todos os aspectos da personalidade se reconciliam. No contexto junguiano, a morte não é apenas um fim, mas uma conclusão natural do processo de autoconhecimento. É como o herói que, após enfrentar inúmeros desafios, finalmente retorna ao lar, transformado e completo.
Esse retorno à unidade é o que Jung chamava de processo de individuação, que só se realiza plenamente na aceitação da morte como parte do ciclo da vida. A transcendência da morte, para além da existência material. A transcendência é a ideia de que a vida não termina com a morte física. Em várias tradições espirituais, acredita-se que a essência do indivíduo persiste de alguma forma. Seja através de reencarnação, vida após a morte ou fusão com o universo, a transcendência nos dá a esperança de que há algo maior do que a existência física. É o vislumbre de um mundo onde as limitações do corpo e do tempo deixam de existir. No espiritualismo, por exemplo, a morte é vista como uma mudança de plano. O espírito, livre das amarras do corpo, continua sua jornada em outra dimensão. Para os espíritas, essa nova existência é uma continuação do aprendizado, onde as almas se purificam e evoluem. O legado da morte, a imortalidade no coração dos vivos. Para além da transcendência espiritual, há uma forma de eternidade que a morte oferece, a imortalidade através da memória. Enquanto muitos buscam uma vida eterna, poucos percebem que, para aqueles que permanecem, a influência de uma vida continua a reverberar através das gerações. A história humana é um testemunho disso. Grandes figuras, seja por suas ideias, suas ações ou seus sacrifícios, permanecem vivas nas mentes e corações dos que lhes sucedem. A imortalidade do legado é especialmente presente nas culturas que cultuam os ancestrais. No Japão, por exemplo, as almas dos antepassados são reverenciadas e se acredita que elas continuam a guiar e proteger as gerações atuais. Da mesma forma, em culturas indígenas, a morte de um ancião é vista como a passagem de um guardião da sabedoria para o reino espiritual, onde ele ou ela continua a influenciar e orientar a tribo. Mesmo em culturas modernas, a herança deixada por alguém pode influenciar profundamente as decisões e os caminhos daqueles que seguem. Essa continuidade, essa ligação entre o passado e o presente, confere à morte um significado que vai além do fim físico, atribuindo-lhe uma dimensão coletiva e quase eterna. Assim, quando refletimos sobre a vida e a morte, podemos entender que vivemos não apenas para nós mesmos, mas também para os outros. Aquilo que fazemos, as lições que deixamos, as histórias que contamos, as pessoas que tocamos, se tornam uma parte de algo maior, um fragmento do vasto mosaico da humanidade. Esse entendimento nos encoraja a buscar uma vida com propósito, sabendo que o que deixamos para trás molda o mundo em que os outros viverão. A morte como mestra, lições para os vivos. O confronto com a morte, seja direta ou indiretamente, muitas vezes desperta uma profunda transformação em quem a presencia. Para muitos, essa proximidade com a morte traz uma nova apreciação pela vida, uma urgência para vivê-la plenamente e com autenticidade. Na psicologia contemporânea, essa experiência é conhecida como uma reavaliação pós-traumática, em que uma pessoa, ao enfrentar a morte de alguém querido ou mesmo uma experiência próxima da própria morte, é compelida a rever suas prioridades e dar mais atenção ao que realmente importa. A morte, paradoxalmente, ensina a viver. Ao aceitar a inevitabilidade do fim, passamos a valorizar cada momento como único. Pequenas coisas, como o sorriso de uma pessoa amada, um pôr do sol, ou até mesmo o silêncio, ganham uma profundidade nova. Muitas vezes, só no encontro com a perda é que reconhecemos a preciosidade do presente, a beleza dos detalhes e a importância dos vínculos. Por outro lado, a morte também ensina sobre a impermanência. Ela nos mostra que a vida é composta de ciclos e que nada permanece imutável. Esse entendimento pode ser doloroso, mas é igualmente libertador. Compreender a impermanência nos ajuda a desapegar de expectativas rígidas, a aceitar as mudanças naturais da vida e a enxergar o fluxo contínuo da existência. O renascimento espiritual, aceitação e preparação para a partida.
Em muitas práticas espirituais e filosóficas, aceitar a morte é considerado uma forma de renascimento espiritual. Aceitar a mortalidade é, muitas vezes, o primeiro passo para viver de maneira mais plena, sem medos e amarras. A filosofia estoica, por exemplo, ensina que devemos meditar diariamente sobre a nossa mortalidade, entendendo que, ao reconhecer a finitude, cultivamos a coragem e a paz interior. Algumas tradições budistas sugerem que, ao contemplar a morte, o ser humano se liberta do apego e da ilusão, permitindo-se viver em um estado de plenitude e tranquilidade. O próprio Buda recomendava que os seus discípulos meditassem sobre a natureza transitória de todas as coisas, incluindo a vida, para que pudessem despertar para uma compreensão profunda e verdadeira da realidade. Nos últimos momentos, muitas culturas promovem rituais de preparação para a partida. Seja o recitar de mantras no budismo, as orações no cristianismo ou as despedidas em círculos de apoio em algumas tribos indígenas, o ato de se despedir é também uma maneira de aceitar e honrar o ciclo da vida. Esses rituais não servem apenas ao falecido, mas também aos vivos, ajudando-os a processar a perda e a encontrar paz na transição. A eternidade do ser, perspectivas científicas e filosóficas. Nos últimos tempos, a ciência e a filosofia contemporâneas também passaram a questionar a existência de uma eternidade além da morte, embora em termos não espirituais. Alguns físicos e cosmólogos sugerem que o universo é um sistema fechado, onde nada se perde, mas apenas se transforma. Nesse sentido, a morte seria uma transmutação de átomos, uma reabsorção do ser no cosmos. É uma visão materialista, mas que, paradoxalmente, traz uma espécie de imortalidade. A teoria do eterno retorno, proposta por Nietzsche, sugere que tudo no universo, incluindo as nossas vidas, se repetirá infinitamente, dadas as condições exatas do cosmos. Essa ideia, embora não comprovada, inspira a reflexão de que, talvez, cada momento que vivemos esteja destinado a ocorrer novamente, dando uma nova profundidade ao conceito de eternidade. Da mesma forma, o conceito de multiversos, popularizado pela física quântica, abre a possibilidade de que a morte, tal como a conhecemos, seja apenas uma transição de uma realidade para outra. Embora isso ainda seja uma hipótese e não uma verdade científica, a possibilidade de múltiplas existências paralelas adiciona uma camada de mistério à nossa compreensão da vida e da morte. O encontro com o infinito. A vida e a morte, então, são faces de uma mesma realidade. A morte não deve ser vista como uma inimiga, mas como uma aliada que nos lembra de valorizar o que temos, de abraçar nossas experiências e de reconhecer a transitoriedade de tudo. Aceitar a morte é também aceitar a vida em sua totalidade, com suas belezas e fragilidades, suas glórias e quedas. Talvez, no fim, a morte não seja o ponto final, mas uma vírgula, uma pausa em uma narrativa maior que continua além da nossa compreensão. Esse mistério é o que move os poetas, os filósofos e os sonhadores. É o que nos impulsiona a buscar, a amar, a criar e a transformar. A jornada da existência é uma dança entre o começo e o fim, entre o conhecido e o desconhecido. Ao reconhecer a morte como parte desse ciclo eterno, encontramos a coragem para viver sem medo e a esperança de que, no grande enigma do universo, fazemos parte de algo muito maior. Cada momento é um elo na corrente do tempo, e, assim como as estrelas que brilham após terem se apagado, nossas ações, pensamentos e lembranças continuam a iluminar aqueles que vêm depois de nós, transcendendo a própria morte e se unindo ao infinito. Ficamos imensamente felizes por você ter assistido ao vídeo até o final. Esperamos de coração que tenha apreciado o conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Adoraríamos que você considerasse se tornar membro do nosso canal, garantindo acesso a diversos vídeos exclusivos.